Fala aí, meu velho! Bom, estamos começando agora mais um episódio do nosso projetinho de podcast chamado Fala Véi. E olha só, vamos ter mais um papo de altíssimo nível, hein? É só convidado top. Inclusive, vou deixar para o meu amigo Marco Lino apresentar nosso convidado. Fala aí, Marcola! E aí, pessoal, tudo bem? Então, temos aqui hoje para mais um podcast. E hoje temos um convidado aqui, né, Michel? Um cara muito legal, um excelente profissional. Gostaria de apresentar ele aí para vocês. Ele, se eu não estou enganado, que é uma coisa muito interessante que eu gosto de falar assim, né, no nosso podcast. É um cara que, se eu não estou enganado, nasceu em Nova Prata, frequentou aí as mesmas escolas, teve aula com os mesmos professores que nós, mas teve um pouco mais de vontade, um pouco mais né, de interesse e se destacou aí e vem se destacando ainda a cada dia mais. O Diego Venera, doutor Diego Venera, hoje ele tem já, não sei ao certo quantas clínicas ele tem, mas eu sei que tem em Foz do Iguaçu, Cascavel. É um cara que vem se destacando aí no seu trabalho muito. Ele estava aqui em Nova Prata, já trabalhou aqui em Nova Prata, né, antigamente. Mas ele, sabendo, né, do seu potencial e tendo em vista aí que a nossa cidade existem algumas limitações, né, principalmente na área da saúde, assim, às vezes ele não ia conseguir se destacar como está se destacando lá em Foz do Iguaçu e Cascavel. Ele foi à luta, foi em busca dos seus sonhos, né? E tá aí hoje dando aí ó, um exemplo aí, dando palestras aí, né? Mas isso a gente vai deixar rolar aí no papo aí, vamos falar muito sobre ele aí. Boa noite. Um prazer estar aqui com vocês. E só corrigindo ali, eu fui adotado por Nova Prata. Meu pai e minha mãe são daqui. Mas eu nasci mesmo em Santa Catarina. Santa Catarina? Barriga Verde, exatamente. Nós íamos pra cá com 12, eu tinha 12 anos quando eu cheguei aqui em Nova Prata. E aí a gente ficou aqui até eu me formar, né? Estudei todo o meu período, a gente ia de ônibus pra Cascavel. E 2017 a gente mudou pra Foz do Iguaçu. Você morava onde mesmo? Aqui em Aqui? Nova Prata? Isso, eu sou aqui do bairro São Cristóvão, mas eu já morei em vários lugares. Já morei na linha Nova Vitória, aí morei ali perto do lago aqui. Eu lembro do Diego trabalhando nas fábricas de costura, né? Aham, isso aí. Sempre ouvia falar lá que o Diego era um dos funcionários que mais se destacava. A escola também, apesar de não ter estudado com você, eu sempre ouvi os professores falando que o Diego sempre se destacava na turma, era um dos melhores. E você vê o resultado, né, no futuro. O cara foi lá, estudou, se formou numa profissão que até o nome, até o nome da profissão é difícil para a gente pronunciar, né, Marcolino? Fazer um ano de faculdade só pra aprender a falar o... É que eu entrei na fonoaudiologia na época porque eu sempre fui meio do contra, assim, o que as pessoas iam fazer, eu ia fazer o contrário. Então, desde o tempo que eu entrei na faculdade até formar, ninguém mais entrou a fazer. Então, é só eu que fazia o curso de fono. Tanto que quando eu formei em 2014, quase ninguém sabia o que era. Naquela época, né? Era muito difícil o emprego. Tanto que eu fiquei aqui na região, eu trabalhava em todas as cidades que tinha aqui. Eu era concursado do Salto, fiquei concursado só do Londres, Boa Esperança, por uns 2 anos, mais ou menos. E aí atendia todas as cidades da região. Então eu tinha que ficar catando emprego naquela época, né? Não era tão conhecido. Aí depois chegou o autismo, que é o que a gente vai comentar mais. E a nossa profissão, assim, deu um boom, né? Ela aumentou. Então foi um pouco de estudo e um pouco de sorte também, que juntou os dois. Com certeza. E a questão da fonoaudiologia, o que levou você a querer ir para essa área? Eu sempre quis algo da saúde, né? Sempre quis ter esse contato com as pessoas. E aí eu comecei a fazer biomedicina na época. Isso foi 2009, 2010. Só que eu entrei na faculdade achando que era uma coisa e na hora que eu, né, comecei a estudar, descobri que não era realmente aquilo, que eu ia ter... Não ia ter tanto contato com pessoas, é mais isolado, né, mais no laboratório. Eu falei, não quero isso não.
E aí comecei a pesquisar outras coisas. Então, naquela época, muita gente fazia fisioterapia, psicologia. Aí eu falei, cara, eu tenho um monte... eu sempre pensando naquilo, como é que eu vou arrumar emprego, né? Eu falei assim, não vou fazer isso, vou fazer outra coisa. E aí abriu a turma de fono, que no ano que eu entrei fazer biomedicina, não tinha aberto turma. Uma coisa interessante é, fonoaudiologia forma muito pouca pessoa por ano. Na minha turma, nós formamos em 10, 12. Perto de engenharia, arquitetura e educação física, Realmente é muito pouco. é nada, né? E então aí eu entrei fazer fono por causa disso, cara, porque eu queria algo que poucos fizessem com o intuito de, tipo, achar emprego fácil, né? Só para a gente não se perder aqui na linha do tempo, né? Que ano mais ou menos você decidiu seguir esse caminho da fono? Ah, foi 2009, eu acho. Então, realmente, você decidiu ir por um caminho diferenciado dos demais, né? Porque em 2009, aliás, de 2009 até 2011, tinha uma febre ali do pessoal, tá todo mundo geral, assim, querendo fazer ou educação física ou história, né? Então, os ônibus iam lotados lá para dois vizinhos, em outras regiões aí, para fazer esses dois cursos, história ou educação física, cara, era incrível. Eu lembro que tem muita gente que. É isso aí. Eu lembro, o meu ônibus era tipo de 50, né? Era 40 engenharia e arquitetura. E aí depois era um gato pingado, assim, nas outras especialidades. Então, isso para Cascavel, né? Porque que era só ia um ônibus naquela época. Hoje eu não sei como é que tá aqui em Nova Branca. É um micro, acho que vai. Mas naquela época, Beltrão tinha 2 ônibus que saía. 2 ônibus por noite, 2, 3 ônibus, né? Fora 2 vizinhos e tal. Então, era bastante gente que saía fazer. Então, assim, doutor Diego, hoje a Fonoaudiologia. fonoaudiologia, acho que até o final do podcast eu vou conseguir falar o nome certo aí. Tem que fazer uma faculdade só para falar o nome. É uma profissão que a gente vê que ela está em ascensão, né? Porque teve a questão do autismo, que há uns 4, 5 anos atrás aí não, até existia casos, mas não era que nem a gente vê hoje, né? Que hoje é difícil você não saber de alguém ou conhecer alguém, algum compadre, algum amigo que tenha alguém na família ou que, né, que tenha algum vizinho que tenha o autismo. Sabe que eu acho que o fator decisivo para o assunto do autismo ficar mais em evidência foi o Marcos Mion, cara. O Marcos Mion, ele, como é que eu vou dizer, ele tomou para si essa bandeira do autismo por ele ter um filho autista, né? E a partir disso, eu acredito não, foi realmente a partir disso que a mídia começou a dar mais destaque para esse assunto. E assim o povo começou a ter mais acesso à informação e descobriu que realmente era o autismo, não é? O boom, na verdade, ele veio ali pandemia, né? Pós-pandemia que a gente fala que deu boom, né? Que foi o período que as famílias ficaram mais em casa, eu acho que observaram mais os seus filhos, né? E aí conseguiram identificar melhor que tinha alguma coisa de diferente, né? Porque antes ficava muito naquela relação assim, se a escola identifica alguma coisa, ou se algum familiar comentasse alguma coisa, senão ia passando. Porque não que hoje, né, a gente tem um índice muito maior do que nós tínhamos antigamente, mas ainda isso está em estudo em relação a. Não quer dizer que antigamente não tinha, né? Nós tínhamos também, só que eles passavam despercebidos, né? Que são hoje os adultos aí que têm algum tipo de dificuldade social, né? Algumas pessoas aí que têm comorbidades que a gente fala, né? Que o autismo acaba ficando meio que em segundo plano e aí desenvolveram aí questões psicológicas, mentais. É muito comum, quando se dá o diagnóstico para uma criança, por exemplo, logo após descobrir ali na família, porque ela tem uma base genética, né? Descobrir na família que a mãe, o pai, o tio, o irmão, alguém ali você lembra, começa a lembrar da infância. Então o autismo ele segue mais ou menos a mesma linha de outros distúrbios, vamos dizer assim, pela linhagem genética, é isso? Exatamente. Não, tem que ter a base genética. O autismo tem que ter a base.
O meio externo, ele é algo que vai influenciar e potencializar se ele vai se desenvolver ou não, né? Então, você tem que ter essa base para poder ter aí o desenvolvimento. Porque autista você é desde que nasce, né? Você não adquire. Então, por exemplo, um dos mitos importantes que eu acho interessante a gente esclarecer aqui, que autismo não é uma doença, né? Que você pega de alguém, né? Ou algo nesse sentido. Então, ele é um transtorno que ele nasce com o indivíduo e ele tem que ser desde a infância, né? E segundo a ciência, doutor, o que que muda dentro do cérebro do indivíduo que tem o autismo para o cérebro de um indivíduo comum? Dentro das pesquisas, assim, em questão de estrutura, a anatomia é igual, né? O indivíduo atípico e típico, né? Quando a gente fala atípico, é o indivíduo autista. Então, toda a parte estrutural do indivíduo atípico é igual. O que muda são as sinapses elétricas que tem dentro do nosso cérebro, né? Então, aí, as pesquisas nos trazem que os autistas, eles têm uma alteração nessas sinapses de neurônio dentro do nosso cérebro. Então, isso faz com que eles tenham interesses restritos por objetos que não tenham uso funcional, por exemplo. Hiperfocos, tem essa dificuldade social, e isso faz com que eles não observem melhor o mundo, não olhem o mundo como um todo, não consigam imitar alguém, e aí vai aparecendo as defasagens, né? Então, por exemplo, os sinais mais comuns dentro do autismo hoje, por isso que a fono está em alta, é o atraso na fala, né? Então, a mãe percebe um atraso na fala da criança, leva a consultar e aí identifica que a criança tem autismo, né? E no teu caso, Marcolino, como é que foi que vocês perceberam esse traço no teu filho? Então, Michel, quanto, quanto ao meu filho, né? O Davi, o meu filho mais novo, ele tem autismo. Cara, o Davi foi uma situação assim bem, eu acredito que muito parecida com a maioria dos casos, né? Porque ele começou, ele falava algumas palavras na idade dele, né? Ele falava mama, papa, tetê e simplesmente assim, uma semana para outra ali, ele parou de falar. Ele, né? O termo ele desaprendeu a falar. E, e a minha mulher, né, a minha esposa, Nikele, falava pra mim. Ela falava, Júnior, você não tá percebendo nada diferente no Davi? E eu falava, não, isso aí é assim mesmo, né? Daqui a pouco vai voltar a falar, né? Daí ela comentava comigo, como ela é assistente social, e ela trabalha um pouco com esse público também lá no CRAS, lá ela faz cursos, ela participa de muitos, né, muitos fora, assim, de conferência que tem, que é tratado sobre o autismo, né, e muitas outras coisas, né, e ela me tava cada pouco me pedindo, pô, mas você não tá vendo nada? Você não tá percebendo isso? E eu ignorava. Eu lembro que ela me mandava vídeo no celular, assim, aqueles cortes no TikTok ali, ou no Instagram mesmo, mandava pra mim ali, ó, pra mim ver. E eu não via. Eu não via, eu enfim, falava pra ela que via e não olhava. Eu, né, não que eu tenha preconceito, mas assim, eu tinha comigo que aquilo ali ia passar a qualquer momento, ele ia voltar a falar, que era ou que ele tava um pouco de preguiça, que não queria falar, né, alguma coisa, mas não imaginava que podia ser mesmo, né? E daí houve uma situação assim que foi onde, né, virou a chave. A gente foi um certo dia, a gente foi na casa de uma amiga nossa, e levamos o Davi lá e ele começou a brincar com pedra brita. Ele pegava um montinho de pedra brita e pá, dentro da casa da mulher, dentro da sala da casa. E aquilo foi, né, a gente se sentindo desconfortável, foi chamando a atenção dele, uma, duas, até que dali a pouco, né, eu peguei ele, levei ele para um canto, né, pô, chamei a atenção dele assim um pouco mais ríspido, né, de um tapinha na mão, um tapinha na bundinha dele, né, não queria machucar ele, mas queria mostrar para ele que estava errado, que não, né, não era para fazer aquilo. E eu largava ele de novo, lá, pegava a pedrinha dentro da casa. Fui lá, fiz de novo, fiz isso acho que umas 3 vezes. E eu confesso que eu percebi no olhar dele, que como eu tenho meu filho mais velho, o
o Miguel na mesma idade, fazendo as mesmas brincadeiras, vamos dizer assim, eu chamava a atenção dele, como eu chamei do Davi, e o Miguel entendia, ele olhava assim, daí eu largava ele, quando ele ia fazer aquilo, eu chamava a atenção, ele, opa, né, não é para mim fazer. E o Davi não, o Davi ele fazia, parecia que ele não estava entendendo o que estava acontecendo, ele estava fazendo aquilo ali, jogando a pedrinha. E eu cheguei em casa e peguei meu celular e comecei a ver os vídeos. E daí eu vi muito comportamento né, que ele fazia, andava na ponta dos pés, essa questão do olhar, né, também de não direcionar o olhar, um monte de coisa. E foi um baque para mim, porque junto com isso veio, né, como é uma coisa muito nova, veio a insegurança, né? Muita gente falava: "Ah, Marculino, aí, ó, meu, conheço alguém que tem, nunca vai te chamar de pai, nunca vai ser difícil você sair de casa com ele, porque o comportamento, ó, ele vai ser um cara irritado, né?" É que aí entra todo um contexto cultural ainda, né? As pessoas ainda taxam muito o autista, né? Eles acham que a criança autista é aquela criança, antigamente eles chamavam a criança de retardada, né? Então é Isso. aquela criança que não se desenvolve, que não tem deficiência intelectual, enfim, eles julgam isso do autista. E o autismo já não, né? Ele tem os seus níveis hoje de suporte, que é dividido em 1, 2 e 3. Então você tem autista que fala e autista que não fala. Tem autista que tem dificuldade motora e autista que não. Então, cada um vai ter aí um suporte, né, que a gente chama as dificuldades, e aí ele pode ser amplo. Então, por que se chama espectro, né? Por ele ser amplo. Então, ele vai se desenvolver de várias formas em diferentes indivíduos, né? Então, a gente tem dentro para dar o diagnóstico hoje de autismo, a gente tem o critério do DSM-5, só que dentro dele ele é muito amplo. Então, vamos supor, um dos critérios é alteração de comunicação. Então, se a criança tem uma alteração de comunicação, não é ela não falar, né? Tem gente que acha só o fato da criança estar falando não tem alteração de comunicação. Só que ela é muito mais ampla, envolve N coisas. Então, hoje o diagnóstico ele está mais fácil de lidar, porque dificilmente o profissional da saúde que não conhece, não saiba como se desenvolve, né, os sinais dentro de um indivíduo autista. Então, às vezes, ele pode até não diagnosticar, mas ele vai saber, às vezes, encaminhar, orientar, buscar ajuda, né? Para você conseguir buscar um profissional que faça essa avaliação. Eu também tenho outro casal de amigos aqui que mora na cidade vizinha, que eles também têm um filho deles esses traços de autismo, né? A gente fez uma visita para eles uma vez e meu filho ele tem a mesma idade, mais ou menos, e daí eles estavam brincando assim, mas ele não interagia totalmente com o meu filho, sabe? Interagia, claro, mas de um jeito, como é que eu vou te dizer assim, ele ficava mais sozinho, que nem você citou ali antes, e ele é muito irritado. Ele pegava os brinquedos, jogava fora da área, lá de cima. Caía lá embaixo, ele pegava, jogava outro. E daí era muito apegado a um dinossauro. E a hora que meu filho pegou aquele dinossauro, ele fez o escambau ali. Ele gritou muito, se esperneou. Ele queria o dinossauro dele. Inclusive o pai dele repreendeu ele, né? Mas não adiantou nada. Ele voltava a repetir, que nem você falou, tudo de novo. Ele repetia todo o processo de irritabilidade dele, tudo novamente. A criança, o que acontece? O autista, uma das questões que ele tem mais alteração é o fato dele não ter o controle inibitório que a gente fala, né? É o saber esperar para as coisas, é o saber ter o momento de agir e falar, né? Então, a agressividade, ela vem de vários sinais e sintomas. Pode ser o fato de uma comunicação, é a forma dele se comunicar, é a agressividade. Vem também por não ter esse controle inibitório, vem por ele não ser flexível, porque uma das alterações dentro dos autistas também é essa inflexibilidade cognitiva que a gente fala, são crianças mais rígidas, ou seja, tem que ser da forma que eu quero, quando eu quero, a hora que eu quero. Se não for da forma que eu quero, eu vou extrapolar aqui, a gente vai brigar. E aí a forma que eles têm de argumentação é brigar, é argumentar no quesito comportamental.
Porque eles não conseguem chegar e falar assim, ó, pai, não gostei disso, tal, tal, tal. Eles não têm essa capacidade ainda, né? Então eles chegam com comportamento, jogam brinquedo, né? Batem, né? Mordem, se jogam no chão, choram. Então esses comportamentos, normalmente eles estão ligados à comunicação, de frustração por não ter feito da forma que eles querem. Então assim, Diego, uma dúvida. Claro, né? O meu filho teve os sintomas, a perda, a desaprender a falar. Teve a questão dele não apontar. Quando ele quer alguma coisa, Michel, assim, ele não aponta. Tipo água. Ele vem, ele pega no teu dedo ou no teu punho, assim, e te carrega até onde o que ele quer lá. E é uma coisa engraçada também. Ele não é de pegar as coisas na casa assim dos outros. Ele não pega. Ele quer que você pegue para ele. Pode ser até um brinquedo, esteja lá no chão lá, ele quer que você vá lá, ele pega, né? E ele carrega. Mas entre esses comportamentos, Diego, assim, quais são os comportamentos que mais o pessoal percebe, que mais chama atenção? Quais são, assim, para você explicar para o pessoal aí, quais são os comportamentos que mais aparecem nas crianças? Então, é isso que eu ia comentar agora. Por exemplo, a irritabilidade, ela não é um sinal específico do autista. A gente vê que está enquadrado no indivíduo, mas ele não pode ser levado em consideração para somatório de fechar o diagnóstico. Dentro dos critérios DSM-5, a gente tem que se enquadrar em 3 para poder fechar o diagnóstico de autismo. O primeiro deles é alteração de comunicação e socialização, né? Então, a criança ela tem que ter uma alteração de comunicação e uma alteração de socialização. Então, é aquele indivíduo que ou começou a falar por volta dos 12 meses, ali, as primeiras palavrinhas, e deixou de falar, ou aquele indivíduo que não falou nada ainda, está sem falar, 2 anos e fala 5 palavras, 6 palavras no máximo, né? Para vocês terem uma noção, com 2 anos, o parâmetro de normalidade é 200 palavras, né? Frases de 2 a 3 palavrinhas. Então, a alteração de comunicação, ela envolve não só o falar, mas também a linguagem receptiva, ou seja, é você falar com ele e ele entender. Então, assim, é você falar, João, leva lá pro pai tal coisa, pega tal coisa pro pai, ele vai fazer. Se ele te ignorar, ele também está tendo uma alteração de comunicação, porque ele não está entendendo o que você está falando, né? Então é muito comum, criança autista, você chamar e não responder. Você chama, 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 e ele nem tchum pra você. Vejo algumas reportagens, o pessoal falando que eles vivem dentro do próprio mundo deles. Seria isso? Exatamente. A gente fala que a gente tem que tirar eles desse mundo, né? Então a alteração de comunicação era ampla. Envolve, por isso que se encaixa, né? E hoje está muito mais fácil diagnosticar, porque ela é muito ampla. E socialização é aquelas crianças que têm dificuldade de trocar par com um colega, né? E eu sempre comento para todos os pais: uma coisa é a criança estar no meio das outras crianças. Porque as pessoas acham que a criança ter uma alteração de socialização é só aquele indivíduo que fica no cantinho. E não é isso. Tem crianças que estão no meio, mas não está brincando com as outras crianças. Não está fazendo parte daquilo. Exatamente, ela não está tendo troca, né? Porque onde que a criança aprende? Trocando informação, brincando, explorando. Então ela está ali, mas pelo movimento. Então pelo movimento das crianças, ou ela está imitando o modelo da criança, então normalmente ela não está se desenvolvendo. Então ela está no meio, mas ela não está socializando. Então é difícil para o pai e a mãe perceber isso, né? Para eles estar no meio, está de boa. E tem que ter o padrão repetitivo e restrito, né? Então tem que ter algum padrão repetitivo e restrito. O que são isso? São vários sinais e sintomas que a criança apresenta. Por exemplo, às vezes um flapzinho de mão, um movimento com o corpo, que a gente fala que são as estereotipias, né? As crianças que enfileiram, por exemplo, os carrinhos por tamanho, forma, cor, né? Criança que, por exemplo, tem que estar todas as portas da casa fechadas, ela não aceita que a porta fique aberta, todas as luzes apagadas, né? Por exemplo, se a mãe mudar, o pai mudar a rota do caminho que vai para a escola, já deu treta, entendeu? Então, tem que seguir sempre da mesma forma. Aí, por exemplo, vou dar um exemplo de um paciente que eu atendi. Menina, né? Porque a menina é muito mais difícil de diagnosticar. Depois eu posso comentar um pouquinho mais. Ela só comia de manhã, por exemplo, pão com requeijão. E tem que ser aquele tipo de pão, daquela marca, daquele pão, do requeijão, entendeu? E padrãozinho, todo dia de manhã ela tinha que comer aquilo lá. Isso se repetia no almoço, né?
Crianças, por exemplo, que tenha outros tipos de estereotipias, andam na ponta do pé, por exemplo. Então, tudo isso entra como padrão restrito e repetitivo. E aí tem que apresentar desde a infância. Você não pode começar a apresentar depois da adolescência Sim. ou adulto. Não, tem que ter desde lá do nascimento, né? Que é difícil você perceber algumas coisas, mas é muito comum você já perceber uma falta de contato visual com a mãe na hora de amamentar, né? Nem todos apresentam isso, mas a criança às vezes é uma criança chorosa. Vou dar um exemplo da minha casa. Eu tenho 2 filhos autistas, né? Tenho 3 filhos, 2 deles são autistas. O Teodoro tá com 2 anos agora e ele lá com 4. A gente começa a analisar depois que você recebe o diagnóstico. Por exemplo, a Eloá, ela era uma criança que não chorava, não se mexia. Você deixava ela lá, ela só respirava. Não chorava nem para comer. Daí todo mundo achava que era bom porque Aham. era tranquilo. Entendeu? Então o autista tem esses extremos. Ou ele é muito, muito quieto, ou ele é choroso por tudo durante os seus 3, 4, 5 meses que a família acha que é cólica, 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 e você não consegue acalmar aquela criança, né? O diagnóstico dos meus filhos veio cedo pelo fato de eu estar trabalhando na área, então eu consegui identificar. Mas a Mayra, por exemplo, minha esposa, ela teve uma recusa assim no começo, né? Começa a justificar, tipo, é por causa disso. A família tem muito disso. Começa a justificar, às vezes, por causa do uso da tela, ou fica muito na tela, ou fica muito com a avó, não sei o quê, não está estimulado. Só que a falta de estimulação, você consegue diferenciar na hora da avaliação, se é somente uma falta de estimulação, ou se realmente ele se enquadra dentro do espectro, sabe? Então, por isso da importância de uma avaliação completa, onde você consegue identificar esses sinais e sintomas. Eu também, falando isso agora, assim, ó, eu acredito que um pouco assim, de você ter hoje muito mais, ser falado muito mais sobre o autismo, né, comparado a antigamente, que a gente quase não ouvia falar, né? Hoje a gente fala, ouvi falar muito, né? É a questão, assim, da informação. A gente tem hoje uma avalanche de informação no celular. Você pega o celular ali, aparece um doutor, né, ou um vídeo de um comportamento de uma criança, vários comportamentos, seja né, em várias questões, assim. E com isso, você vendo vários desses vídeos aí, você consegue também perceber mais, né? Comparar com o seu filho, com o seu sobrinho, né? Ou com o filho do vizinho, né? O que seja, assim, que o pessoal hoje também fala bastante, né? Marculino, eu percebi que eu percebi que o filho do meu compadre lá tem um comportamento parecido, né? Mas eu acredito que seja isso também, o excesso de informação que a gente tem hoje, né? E aí todo mundo vê. Igual você comentou hoje, dificilmente alguém, ou não tem na família, mas conhece alguém que tem. Sim. Igual você não tem, mas você conhece Sim. alguém que tem, né? Você já tem na família. E aí quem tem na família, querendo ou não, já acaba conversando sobre o assunto. Quando você Isso. se reúne, vai espalhando a informação. Cada cidade hoje, você vê que tem uma associação de pais. Dificilmente a cidade que não tem uma associação de pais autistas. Pelo índice, né? Aqui já tem, Marcolino? E em Nova Prata tem associação também, é. Se não estou enganado, é a AMA, Ama, eles isso. falam que é a Associação de Mães e Autistas e alguma coisa ali, não me lembro bem certo como é que é o finalzinho ali. Tem uma associação, eles já criaram o CNPJ, a parte legal, burocrática ali já está tudo certinho também. Eu sei que eles estão para começar a fazer também alguns trabalhos aí. Eu sei porque quem está mais a par dessa questão é a minha mulher, né? Ela tá bem mais a par do que eu e essa questão da associação ali. Eu sei que eles também estão para começar a fazer alguns trabalhos aí na cidade, para arrecadar aí doações, né? Para poder trazer profissionais, poder dar o tratamento, né? Poder fazer o tratamento aqui na cidade pro pessoal aí também que não consegue, às vezes, custear esse tratamento, né? Eu sei que eles estão fazendo, tem sim. Mas ainda é muito burocrático, porque a demanda foi tão grande de um tempo para cá que hoje não tem profissional para atender, né? Então, mesmo querendo, vamos supor, Nova Prata, vamos pegar aqui. Na época, quando eu formei, não tinha quase emprego, vamos supor, né? E hoje já, quem está formando na região já consegue ficar por aqui, não precisa sair daqui, porque a demanda já tem aqui. Isso. Diferente de quem às vezes precisa ter que sair da região para ir procurar o tratamento fora, né? Porque acaba tendo que buscar porque não tem essa opção. Falando um pouco do tratamento, eu queria que tu me explicasse, porque assim, logo que eu tive o diagnóstico do Davi,
naqueles dias ali, naquelas semanas ali, muita gente, assim, veio falar comigo e falando assim, não, Marquinhos, viu, esses tratamentos aí, isso aí é tomação de dinheiro, isso aí não dá resultado, você só vai gastar dinheiro, não vai conseguir nada, não vai melhorar em nada, né? E, e eu foi o oposto disso, né? O meu filho, o Davi, começou assim que fez o diagnóstico lá com o Dr. Diego lá, uma coisa assim, falar um pouco sobre o diagnóstico lá no dia lá. A gente chegou lá, eu lembro que o Diego falou assim, ó, deixa ele à vontade, né? E nós já com aquela preocupação, porque onde ele ia, é, começava a mexer nas coisas, né? E parecia que não tinha limite. E ele falou, deixa ele à vontade que eu preciso avaliar ele, o comportamento dele, para saber, né, bem certo. E ele ficou lá, acho que quase uma hora e pouco lá, onde o Davi brincava lá, nos brinquedos, assim, e ele percebeu muitos comportamentos que nós já tínhamos percebido, e também, né, Diego, você percebeu alguns comportamentos que nós nem sabia, que um deles que eu lembro que era, que você falou, ó, o fato dele caminhar sobre os brinquedos, assim, de forma desordenada, assim, ele pisa em cima do brinquedo, em vez de ele pisar, às vezes, onde não estava o brinquedo, assim, ele caminhava como se fosse, né, tudo um caminho só. E, e assim que ele diagnosticamos, ele começou o tratamento lá. Queria que você falasse também um pouco sobre esse tratamento. E porque eu tive assim, um resultado totalmente diferente do que me falaram. Hoje o Davi evoluiu. O que ele evoluiu é um absurdo. O que ele fala hoje de palavras, ele fala nossa, um monte de palavra. Voltou a falar aquilo que ele tinha deixado de falar. Fala muito mais, questão de comportamento melhorou também um absurdo, assim, mais controlado, mais calmo. Ele brinca já também junto com algumas outras crianças. Até tem um pouco de restrição ainda, mas ele já está melhorando, melhorou bastante comparado, né, com quando a gente começou. E eu fico feliz, né, de saber que eu estou conseguindo, né, eu e minha mulher estamos conseguindo proporcionar esse tratamento para ele, né? Mas também fico triste, Michel, Dr. Diego, assim, porque eu vejo que, infelizmente, muitas crianças não estão tendo estão tendo esse tratamento e que vão carregar aí, com certeza, aí, muitas sequelas, né, pro resto da vida aí, o fato de você não tratar, não fazer essa terapia para poder melhorar o comportamento, né, a questão de comunicação, né? Eu sempre falo assim, o autismo ele não escolhe classe social. Cai do mais pobre ao mais rico. Porque não tem a ver com dinheiro, né? Agora o tratamento tem. Infelizmente, hoje o tratamento ele é muito caro. Ele é muito caro porque ele envolve muitos profissionais, né? Ele não é e também não é um tratamento que você faz por um período. Ele é um tratamento que eu sempre falo, a gente tem um início, um meio, vamos supor, mas o fim a gente não sabe quando que vai ser. Você vai ter que ficar dando suporte para essa criança, porque dentro do autismo, a única comprovação que nós temos é terapias. Não existe, assim, outras coisas. Agora está começando a surgir algumas coisas aí que auxiliam no tratamento, que a gente fala que são terapias alternativas. Porém, assim, não tem nada comprovado cientificamente, né? Então, o que dá resultado é a terapia de ABA, que é a análise do comportamento, né? E essa é uma terapia muito antiga, né? Então, hoje ainda, para vocês terem noção, a análise do comportamento no Brasil, ela nem é reconhecida ainda, não tem, assim, algo dentro de uma especialidade, porque as pessoas acham que isso ela é um método, mas não é um método. Ele é uma ciência igual a fonoaudiologia, igual a psicologia, igual a fisioterapia, enfim. Então, nós não temos parâmetros, nós somos atrasados. O que nós utilizamos aqui no Brasil é o que tem no exterior. Nós buscamos copiar de lá. Isso que eu queria perguntar. Isso que você está se referindo é só aqui no Brasil ou fora já tá mais Não, avançado? fora tá bem mais avançado, né? E ainda assim, aqui no Brasil a gente tem umas questões burocráticas, né? Que interferem também. Vamos supor. Aqui no Brasil só é permitido fazer terapia ABA se você é um profissional da saúde. Fora do Brasil não existe isso, né? Lá você vai e faz um curso especificamente de ABA, que a gente chama os atendentes Sim. terapêuticos e tal, e você consegue atender, né, nesse sentido. Aqui no Brasil a gente tem que seguir os conselhos de classe, né? Então cada profissão tem um conselho. Então isso limita também. Então por isso que limita os profissionais para atendimento, ou seja,
dentro daquela agenda, eu, Diego, fonoaudiólogo, abri a minha agenda lá, eu consigo atender na segunda-feira aquele X número de pacientes. É diferente de médico que você, na segunda-feira é um, na segunda-feira que vem é outro, eu não posso fazer essa rotatividade. Então, limita. Então, dentro do tratamento hoje, é terapia, para dar resultado. Por isso que se torna caro, porque você tem que pagar um monte de profissional. Ao mesmo tempo. Você entendeu? Você não tem que pagar só um. E aí, só que hoje ainda, dentro do que nós temos aqui na região, a gente ainda consegue um valor razoável, vamos supor. Mas existem tratamentos, assim, específicos, com supervisores ABA do exterior, com pessoas aí que colocam um terapeuta lá na sua casa, porque também tem isso, né? Tem o modelo que o Davi faz hoje é ambulatorial, ou seja, ele vai até a clínica fazer a terapia. E aí tem aquele terapeuta que também fica na casa e acompanha a criança onde a criança vai. Que a gente chama de ou aplicador ABA ou atendente terapêutico, né? E aí esse aplicador ABA vai seguir um planejamento de um supervisor de fora. Sim. Então, para você manter um profissional na sua casa 24 horas, isso se torna muito É caro. muito caro, né? E quando eu falo caro, é em torno de 30, 40 mil reais por mês. Meu. É muito dinheiro. Porque daí envolve aquele indivíduo que fica ali, envolve o supervisor, envolve os outros terapeutas que você vai precisar, então envolve vai muita agregando, coisa. né? Exatamente. Então, assim, isso fora do Brasil tem pelo público, né? As pessoas não precisam pagar. Né? E aqui no Brasil a gente não tem nem aquele ambulatorial. Mas olhando assim a longo prazo, assim, pode ser sincero, você acha que daqui 15 anos, 20 anos, vamos ter alguma melhora no sistema de atendimento ao autista? Ou você acha que a gente vai caminhar a passos curtos aí? Eu acho que a gente está caminhando a passos nem de tartaruga, de formiga, sei lá, muito pequeno. Por dois sentidos, dois fatores. Agora o autismo ele virou um comércio também, entendeu? Esse que é o problema. Que daí entra aquela história de vender. Exatamente. Então, assim, entrou aquele comércio. Hoje, por exemplo, eu, Diego, que tenho clínica em Foz e Cascavel, quase já não consigo achar profissional para atender. Porque hoje cada um quer abrir seu espaço e quer atender. E aí a família, quando fala do seu filho, por exemplo, você quer proporcionar o tratamento para ele. Então, tendo ou não tendo, você vai dar jeito. Eu tenho pacientes que vendem casa, já conheci pessoas que venderam casa, venderam carro para poder fornecer esse tratamento para o filho. Então, aí as pessoas acabam indo igual. Então, hoje a pessoa formou, já sai aí com a agenda cheia, se quiser, entendeu? Ainda mais uma pessoa que tem aí uma influência do meio, né? Então, o comércio está trabalhando para que dentro do público quase não tenha algo, porque ninguém mais quer ser funcionário público hoje, dentro da nossa área, entendeu? Então, as pessoas querem ter seu próprio negócio e aplicar o atendimento ali. Mas daí é aí que entra o que as pessoas te falaram, Marcolino, porque daí cada um abre uma portinha, acha que consegue fazer um tratamento adequado, e aí a pessoa vai lá, paga um dinheirão, porque às vezes a pessoa fala assim, mas é só um valor, mas para aquela família às vezes é caro. A pessoa gastou um dinheiro lá e não teve evolução. Daí é porque não dá uma continuidade, né? Não, porque ela foi fazer com alguém que, tipo, não tem a qualidade e não tem o conhecimento para aquilo. Você entendeu? Daí vão falar que é dinheiro fora. Exatamente. Aí a pessoa fala, gastei um dinheirão. É óbvio que você gastou com o dinheiro com a pessoa errada, por exemplo. Né? Se não, eu entendo. E eu ouvi muito isso aí, cara. Nossa, muita gente veio e falou: Marco, pai, eu não tenho o que fazer, cara. Aceita isso. Como é que E tu vai daí, aceitar? não, meu Deus. Quando você fala do filho, cara, é foda, né? Você tem que. Você acaba indo atrás de opções, né? Não tenho agora, mas vou pensar o que eu vou mexer aqui para poder fazer alguma coisa. Não, e eu acredito assim, ó, na família. Você também tem que ser racional. Aconteceu a situação, diagnosticamos o filho, a filha. Vamos fazer um plano de saúde. Você vai adaptando, né? Isso aí. Vamos fazer um plano de saúde, até que dá a carência, a gente vai dando um jeito. Hoje o plano de saúde é uma boa opção, né? Hoje, só que daí os planos de saúde também estão começando a ficar espertos. Também. Entendeu? Antes você conseguia entrar aí sem uma carência, um plano, né? E tal. Hoje já não tem mais essas opções, assim. Hoje tudo tem carência, estão querendo dar uma limitação aí para a sessão. Por um lado, do plano de saúde também entendo, né? Porque pensando nisso, as pessoas falam assim, o plano de saúde tem tem um lucro enorme todo ano, né? Mas a demanda não vai cessar, né? Então, assim, só vai aumentar. E aí, normalmente, tem pessoas que abusam. Vou ser bem sincero, eu conheço várias pessoas que entram na justiça para conseguir esse tratamento de 50 mil, por exemplo.
É, Tá, você citou ali que é mais difícil detectar em meninas. Isso. Por que é mais difícil? Porque assim, a menina, a diferença da menina e do menino. O menino ele é muito objetivo, né? É muito mais, a gente fala que é muito mais receita de bolo, então você consegue identificar muito mais fácil. A menina já não. A menina, ela camufla. Ela tem uma característica que se chama demasking, ou seja, ela vai usar uma máscara imitando um modelo, imitando alguém, e aí as pessoas ao redor acham que ela está desenvolvendo. Então, vou dar um exemplo. Ela começa a ver a amiguinha dela falar uma frase, uma palavra, ela vai imitar aquilo, só que ela não está desenvolvendo o que significa aquela palavra, por exemplo. Ela só está imitando, ou seja, ela tá como se fosse um papagaio. Ok. E aí ela faz um esforço para estar no meio de todo mundo, ou seja, ela vai estar aqui, ela é muito exagerada, então normalmente ela vai estar no meio, é mais comunicativa e tal, só que quando ela chega em casa ela desmonta, daí ela é mais quietinha, tá cansada, né? E aí, na vida adulta que vem o problema, porque, querendo ou não, por ela ficar imitando alguém e tal, ela vai desenvolvendo, vamos supor, ali escondido, as pessoas não conseguem identificar. Ela apresenta, sim, alguns sinais e sintomas que é perceptível, mas normalmente a família ignora. E na vida da adolescente, ali vem os problemas aí. Então, normalmente a ideação suicida, vem o borderline, que é um transtorno de personalidade, vem uma depressão. Normalmente se corta, né, para passar aquela dor, porque são crianças que não têm um sentido da vida. Ou seja, eles passaram o tempo todo imitando alguém, como se ela estivesse vivendo outra criaram uma vida, e personalidade. ela não tem a personalidade dela, então ela não consegue se encaixar na sociedade, ela não consegue achar onde que é o lugar dela ali. Entendo. O menino já não tem essa capacidade, né? Então, presente, não quer dizer que não tenha, tem um ou outro, assim, mas o menino, normalmente, ele é mais receitinho de bolo, então ele tem aquele sinal, sintoma e vai ficar, se você não ajudar a desenvolver, sabe? Tá, mas seguindo então esse raciocínio, talvez eu tenha enganado, o tratamento com a menina se torna mais, como é que eu vou dizer, ele evolui mais com a menina, por ela já fazer essa questão de tu imitar o outro coleguinha, Não. ou é igual? O que define o tratamento, na verdade, é o suporte, né? Por exemplo, autista nível 1, o que seria isso? É a quantidade de suporte que aquela criança precisa para poder se desenvolver, ter uma qualidade de vida. Então, nível 1 seria o antigo leve, né? Que eles tiraram. Ok. Né? Daí tem o nível 2, que seria o antigo moderado, e o 3, que seria o grave, que é o severo. Então, o nível 1, né, que normalmente as pessoas acham que é leve, não é tão leve assim. Por quê? Porque ele vai, sim, desenvolver quase dentro de um padrão de normalidade, né? Mas aí os sinais e sintomas do autismo fazem com que aquilo potencialize e ele tenha dificuldade na socialização, na comunicação. Então, normalmente, pode ser uma criança que fale, mas ela não vai ter uma boa compreensão em relação àquilo, e aí tem um nome que se chama pragmática dentro da nossa comunicação, que ela é que envolve toda a nossa comunicação, quando eu falo assim, que abraça. Dentro dessa pragmática, a criança tem que estar utilizando essa comunicação do modo social, ela tem que entender o que eu falo e entender os turnos que a gente comenta. Ela tem que ter aquela questão de filtros, né? Então, que pega muito na menina. É mais inocente, ela não entende se alguém está sendo malicioso com ela ou não. Então, normalmente são crianças e mulheres que tenham e passaram por abuso. Quando você vai identificar na vida adulta, são mulheres que passaram por abuso, porque ela não consegue identificar a partir de qual momento que aquela situação passou do limite, vamos supor, e ela não conseguiu entender e ela se expôs em risco, em perigo. Então, isso é muito comum no autista nível 1, né? Tem os meninos também tem, só que daí, normalmente, o menino, ele se encaixa no nível 2 em diante porque ele tem uma alteração bem significativa de fala, né? E aí, esses níveis, eles mudam. Conforme você for tratando, trabalhando com a criança, ele pode ou melhorar, né? E como pode piorar também. Tudo vai depender do período que essa criança está fazendo terapia ou não. Uma coisa que eu acho interessante a gente comentar é que o diagnóstico de autismo é clínico. Não tem nada que você possa fazer para poder identificar, vamos supor. Ok. Tem paciente que chega para mim e fala assim: ah, mas eu consultei com o doutor lá, na primeira consulta ele já me deu um diagnóstico? Não existe isso. Como? Né? Não pediu nenhum exame. Então, assim, os exames que normalmente os neuros pedem, exame de imagem, né, exame de sangue, é para poder verificar se não tem alguma outra comorbidade em relação
ao diagnóstico, porque o autismo, normalmente, ele não vem sozinho. Então, a gente identifica ele e no decorrer da caminhada a gente vai identificar alguma coisa. E aí os médicos acabam pedindo para ver se não tem alguma alteração estrutural, algo que potencializa aquilo. Então, se ele quiser ir lá, se levou seu filho e ele observar os sinais e ele tem experiência e se encaixou nos critérios, ele já pode sair de lá com laudo, né? Não tem necessidade de você fazer um monte de avaliação. O correto da avaliação é para poder sempre justificar, né? Igual o Marcolino estava falando, os pais eles são cabeça dura, normalmente. A mãe vê, né? A mãe vê muito mais rápido, porque a mãe tá mais convivente, né? Tá mais presente com o filho no quesito é a mãe que vai normalmente na escola, é a mãe que leva no médico, é a mãe que leva em tudo, né? O pai cuida mais da questão financeira, né? O pai é mais objetivo e a mãe é mais afeto, não adianta. Então, é muito comum a mãe identificar e o pai não. E isso é um dos motivos, sabia? Que às vezes procrastina o diagnóstico. Porque daí a mãe conversa com o pai. Ah, não, já viu, você tá doida. Vamos esperar mais um pouco. E vai esperar 1 mês, 2 meses, Vai 3 deixando pra meses. ver se- Aham. E aí, quando viu, passou, filho. Passou muito tempo e aquela mãe sempre avisando. E aí, depois, chegou um tempo que estava tão nítido, vamos supor, 2 anos uma criança não falar, é nítido que tem alguma coisa errada. E aí, não, leva pra ver, vamos ver o que se tem. E aí a gente consegue identificar. Então, normalmente a mulher é a primeira a ver. E as professoras, igual a gente estava comentando antes, também observam. Só que as pessoas não dão valor para o professor. O professor, o que esse professor quer saber do meu filho? Fica bravo. Fica bravo. Então aí os não quer que se professores. meta muitas vezes, Exato. né? Então aí os professores acabam ficando numa situação também difícil. Então, às vezes, eles evitam falar, vão tentando falar pelas beiradas, assim, mas nem não teve abertura. Eu lembro que teve uma situação do Davi, logo que a gente descobriu ali, a gente foi conversar com os professores. Eu lembro que eu cheguei lá na escola, eu e a Aniquele, daí estavam duas professoras assim, nós pedimos para elas se olharam e falaram, não, então, a gente não achou o jeito certo de falar, mas nós achamos que o Davi é surdo. Me chamavam ele não respondia, Não respondia, né? E daí eu falei, não, surdo não é, porque eu lembro, o Davi ele gosta de dançar, né? Se você põe uma música a tocar, você fala, dança, Davi, ele dança. Então você percebe, ou se ele tá lá no fundo da casa, naquela época ainda, tu ligava um desenho lá que ele escutava a musiquinha, Saía correndo, ele vinha. né? Então, surdo eu sabia que não era. Mas essa foi uma coisa que eu percebi que elas se olharam assim, sabe? Pô, vamos falar ou não vamos? Então, a gente achou que ele era surdo, né? Aham. Hoje não, hoje, nossa, ele escuta, te chama pelo nome, ele vem. Porque o que acontece? Eu sempre falo para os pais fazer esse teste em casa. Solta um videozinho que ele gosta, na hora ele vira. Porque quando a gente chama o filho, o interesse é nosso, não dele. Então é nós que queremos que ele nos olhe. Se ele está focado numa coisa que é do interesse dele, ele não vai olhar para você. A não ser que for algo que for do interesse dele. Sim. Então, se é um vídeo de algo que ele já assistiu e gosta, na hora ele vai responder ou vai olhar. Né? Então é aí que entram os padrões restritos dos autistas. Ou seja, se não é o que eu quero, não vou fazer. Mais ou menos assim. Doutor, então fala para nós aí sobre a sua clínica, os serviços, o atendimento que vocês prestam lá. Nós temos 2 clínicas em Foz e uma em Cascavel. Cascavel a gente abriu esse ano. Juntando as 2 clínicas, passa de 100 profissionais que a gente tem. Né? E lá a gente tem profissionais de todas as especialidades. Então, nós temos fono, psicólogo, TO, terapeuta ocupacional é o TO, né? Que também é raro achar. Psicomotricista, psicopedagogo, enfim. Tem os profissionais que fazem só avaliação, tem os profissionais que atendem infantil, tem os profissionais que atendem adulto, enfim. Bem dividido e bem organizado. E nós temos 2 modelos de atendimento. Nós temos um modelo que nós chamamos que é intensivo. O que significa isso? Dentro das pesquisas do autismo, o que dá resultado é a quantidade de horas. Então, assim, a quantidade de horas que essa criança fica em estimulação. Então, esse intensivo ele foi criado baseado nisso. Então, a criança vai e fica conosco o período, ou amanhã ou à tarde. Então, ela passa lá com a gente de 2 dias na semana a 5 vezes na semana. Então, tem criança que vai 2 vezes na semana, tem criança que vai 3, tem criança que vai todo dia. E daí, de 30 em 30 minutos, ela passa com um especialista. Então,
vai começar comigo, fono, daí vai passar pela psicóloga, daí vai passar pela TO, né? Então, esse modelo, ele é um modelo onde a gente conseguiu acrescentar tudo que a criança precisa em um só lugar. E aí a gente consegue ter um planejamento multidisciplinar, só que o direcionamento para aquilo, ele é transdisciplinar. O que significa isso? Todo mundo trabalhando com o mesmo objetivo. São várias especialidades, mas o mesmo objetivo, né? Então nós temos já um modelo de avaliação padronizada, nós temos um modelo de acompanhamento padronizado, e isso foi criado em 2000, esse modelo de atendimento foi criado em 2018, 18 ou 17, alguma coisa assim. Só que daí a gente foi adaptando, né, no decorrer da caminhada. Então, depois que eu tive, que eu confirmei os diagnósticos dos meus filhos, eu fui adaptando algumas coisas. O tratamento do autista, ele não funciona sozinho. Você não adianta levar seu filho lá e tratar e não fazer nada. Eu brinco com os pais, não sei se eu falei até com o Marcolino, eu falo que nem é depósito de criança. Onde você vai, deixa a criança, volta e acha que a gente vai fazer milagre. Então, o tratamento de criança autista é família, tem que estar envolvida, escola tem que estar envolvida, e os terapeutas, né? Por quê? Essa criança vai ficar pelo menos 20 horas na escola. No mínimo, meio período ela está indo para a escola. Então, lá também tem que ser aproveitado. Então, nós entramos em contato com a escola, verificamos como é que está todo o desenvolvimento dele lá, se a escola está tendo dificuldade, porque se a família tem, a escola também tem. E nós sabemos que a escola também não tem, às vezes, o suporte necessário para poder lidar. Ou seja, não tem para quem ligar, não tem para quem pedir ajuda, né? E se para nós é difícil lidar com um autista, imagina a professora com 25 alunos e mais um, dois, às vezes tem lá em Foz já tem sala com 7, 8, 10 autistas numa sala. Tem que ser uma equipe, né? Então a gente entra em contato e tenta fazer o suporte que a gente pode. Então a gente verifica como é que está o desenvolvimento dele, vê se tem alguma dúvida, algo que a gente possa ajudar, então a gente vai mantendo esse contato e passa o nosso planejamento. Ou seja, preciso, prof, que você reforce isso aqui com o Davi lá na escola, tá? Por favor. E aí a gente vai mantendo esse contato. A família, a gente fornece 2 tipos de suporte. Nós temos um suporte psicológico, porque a família pensa em quem? Na criança. Né? Eu vou fornecer o que o meu filho precisa. Só que ele esquece que eu tenho que estar bem para me poder fornecer o tratamento para o meu filho. E normalmente, por questões financeiras, a família acaba optando pelo filho e eles não fazem. Então a gente tem uma psicóloga que ela atende só os pais. E daí nessa sessão, você vai falar de você. Tipo, a tua dificuldade com o teu filho. Você não vai falar do Davi, do João, do Pedro. Sim. Você vai falar de Deus. Tipo assim, eu, Diego, o que eu tô tendo dificuldade com os meus filhos? O que você pode me ajudar? Ela vai tentar te orientar, e daí você vai falar dos seus problemas, enfim. Você vai fazer uma sessão. E aí ali vai ampliando também um pouco a sua visão, né? E aí você vai tratando o mental para depois ajudar o físico, né? Então a gente dá esse suporte para a família. E aí nós fornecemos treinamento, porque não adianta eu cobrar da família se eles não estão treinados. Então a gente sempre está orientando, escrevendo na agenda, a gente tem treinamentos mensais, assim. Por exemplo, mês passado a gente teve um treinamento do sono. Então a gente pegou uma especialista do sono, que ela veio lá e fez um treinamento de como você adaptar o sono do seu filho. Né? A gente faz esses treinamentos normalmente online, que daí todo mundo pode participar, da onde está. Eu ajustei algo que pro meu filho, por exemplo, a gente nunca sabe tudo. Então, tem uma coisa que ela falou lá, que eu peguei e achei importante, que ela falou assim, que a criança ela não pode acordar cansada, você não pode acordar ela e ela tá cansada, ela tem que meio que despertar sozinha. Eu falei, pô, mas meu filho eu tenho que ficar arrastando ele todo dia, tem alguma coisa errada. E lá em casa a gente tem uma rotina, assim, o Arthur, ele ia dormir mais às 10 horas porque ele é mais velho, né, tem 10 anos. E os pequenos vão dormir 8h30, 9 horas. Então aí eu falei, vou mudar. Ela falou assim, antecipa 1 hora. Eu antecipei 1 hora. Cara, aquele menino acorda melhor. Vai falando até na escola, no carro, antes ele ia dormindo dentro do carro. Então assim, essa horinha que eu adaptei, melhorou o sono dele. Que daí melhora um monte de coisa, né? Então a gente vai fazendo esses treinamentos. Então agora essa semana, quinta-feira, vai ter um treinamento com uma psiquiatra, onde ela vai falar sobre o tratamento dos pais. Porque os pais adoecem. Tem pesquisas agora... Imagina, né, Tem cara? pesquisas agora que nos trazem que os pais cansam da terapia. Porque tu não tem um fim, né? Os pais cansam. Chega uma hora que ele fala assim, chega, você tá doente, né? Então, acontece muito divórcio, né? Então, acontece muito do fenótipo ampliado, que é uma coisa interessante também. Que é quando os pais começam a representar os sinais e sintomas do autismo. Por exemplo, pela convivência com a criança.
Então isso se chama fenótipo ampliado. Então você não era tão restrito para as coisas, começou a ser. Você não era tão, não tinha tanta alteração de socialização, começou a ter. Né? Então assim, por você ter essa convivência com o filho, você acaba representando. Então vamos nos encaminhando para o final já, né? Gostaria, doutor, que você deixasse então aí teus contatos, né, tuas redes sociais para palestras, né, e os serviços das suas clínicas e faz teu merchan aí, doutor. Vou fazer o meu merchan agora. Então assim, nós temos as clínicas em Cascavel e Foz, né, que é @Instituto Dr. Diego Venera. Eu acabei colocando meu nome, né, a gente teve uma mudança ali para trazer mais força e credibilidade para a clínica. E o meu Instagram é @doutor.diego Venera. Então lá eu posto muita informação, assim. Então é até interessante que a tecnologia trouxe essa facilidade, né? Então quem tiver interesse, segue lá. Semanalmente eu posto stories, vídeos, falando de algum assunto ou outro que... É como o Marcolino falou, assim, você fala um negócio, a família pega, ou alguém pega e fala, opa, vou tentar isso, né? Não, tô fazendo errado, vou ajustar. Então a gente vai sempre reajustando e vai melhorando. Nós atendemos plano de saúde, particular, todos os planos de saúde quais a gente está atendendo, né? E fazemos as avaliações, crianças autistas, e não trabalhamos só com crianças autistas, né? Hoje a gente é autista, TDAH, né? Todos os transtornos que tem aí, adolescentes, adultos, enfim. E focados mais em crianças mesmo. Então é isso aí. Doutor, muito obrigado por ter vindo hoje aqui, dar essa moral aqui pra gente. Com certeza aprendemos muito hoje aqui com você. E para você que assistiu aqui o nosso segundo episódio do nosso podcast Fala Véi, gostaria de pedir para você deixar aí teu like, se inscrever no nosso canal e se gostou, compartilha aí com seus amigos, nos seus grupos, né? E se não gostou, compartilha também para estar mostrando para todo mundo quanto nós somos ruins. Beleza, pessoal? Até a próxima.